Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas rápidas aqui do portal TreinaWeb. Eu sou o professor Paulo Roberto Lopes e hoje nós vamos falar sobre mais algumas das atualizações Adobe que vieram, nesse caso aqui trabalhando com o Adobe Photoshop, e nós vamos falar sobre fontes variáveis. Para isso, eu vou criar aqui um arquivo novo, um arquivo do tipo print, paisagem, e vou pedir para que ele seja criado. Detalhe, quando você for trabalhar agora aí com essa área de tipografia, tem algumas coisas que acabaram ficando bem interessantes. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a minha ferramenta texto, já vou colocar aqui um tamanhozinho um pouco maior para ela, e quando você for utilizar aí essa área, você vai fazer a busca por o tipo de fonte, você vai procurar ela lá, colocar minúsculo aqui, variable. Então essa é a forma que você vai fazer a busca. Para não ter que sair procurando ali na lista qual que vai ter essa função, como que funciona? Você entra aqui na família de fonte, deixa eu só deixar ela selecionadinha aqui, ó. Clico aqui na família de fonte e faço lá a busca, ó, por variable. Ah lá, ele já aparece aqui para mim diversas fontes, uma infinidade de fontes aí que tem a possibilidade de utilização. A única coisa é que assim, não são todas as fontes, eu creio que a Adobe ainda está fazendo a atualização em relação a esses itens, mas a lógica de utilização seria bem simples. Você seleciona a fonte que você quer trabalhar, então eu vou pegar aqui uma fonte mais fininha, só que eu vou pegar aqui uma que esteja bem retinha. A Common Variable Concept Wide. Então, ó, repara que ela está aqui bem fininha. Então, quando você acessa aqui essa questão da função da fonte variável, você vai ter aqui esses dois itens. Se correr um pouquinho mais a tela, tem mais um. Então, você tem a fonte weight, width e esses length. O que seria? Então, o primeiro aqui é o quão gordinha vai ser cada uma dessas fontes, cada um dos caracteres. Tá vendo? É o espaçamento aqui entre essas linhazinhas, ó. Então, para quem não entende muito de tipografia, ele vai conseguir trabalhar com isso aí também de uma forma bem visual. Então, eu posso trabalhar aqui também com o width. O width seria o espaçamento, né? A largura aí que você tem para cada um dos caracteres, ó. Repara, por exemplo, aqui nessa letra, no caractere N, quando eu aumento aqui esse width, a largura dele, o caractere N ele vai ficar bem maiorzão, ó. Então essa aí é a parte que você trabalharia também com o espaçamento, né? A largura, literalmente falando. O outro aqui é esse slant. O slant ele faz uma inclinação. Então, por exemplo, se você não tivesse aí a parte do itálico de uma família de fonte, você cria um falso itálico ali, que seria mais, na verdade, um oblíquo, né? Um pequeno giro em relação à utilização dela. Próxima coisa é que aqui embaixo também agora você tem um avançado. Quando eu clico aqui nele, ele vai abrir pra gente lá aquela caixinha antiga que você já conhecia. Então, parágrafo, caractere, então você pode fazer as modificações, mas os itens principais aqui em relação a essas fontes variáveis, eles estão diretamente localizados aqui mesmo. Então, uma outra funçãozinha só em relação à parte de tipografia que é interessante, para quem é usuário de Photoshop aí das antigas, uma das coisas que a gente tinha era que ao estar trabalhando com aqui a nossa parte tipográfica, eu vou vir aqui, vou dar um clique e vou colocar lá TreinaWeb. Quando a gente tinha que terminar a execução, num teclado onde você tem aquele numpad, né, um teclado de computador, que daí você tem aquele outro Enter no canto, se você desse um Enter ali, você encerrava a função da ferramenta texto, ou então você tinha que trocar a ferramenta ali por uma ferramenta de seleção, por exemplo. Agora com a própria ferramenta texto, é só dar um clique fora, automaticamente você finaliza a execução da ferramenta. Isso aqui ficou muito show de bola. Eu achei assim, uma mão na roda que vai dar um ganhozinho também a mais de produtividade. Então lembrando, precisou fazer a edição do teu texto em relação a essa parte da fonte aí onde você precisa fazer essas variações, é só selecionar aqui novamente essa tua fonte, vem aqui e consegue fazer aí já a alteração tanto do peso dela ali, ó, a largura e também essa inclinação. Vamos deixar essa inclinação zerada para ter um reconhecimento maior aí em relação a, por exemplo, a assinatura tipográfica lá da TreinaWeb. Então, essa foi a nossa parte aí de apresentação em relação às fontes variáveis. Espero que você tenha gostado. Só para lembrar, se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar. Escreva aí também o que você achou em relação a essa nova função. Para quem não conhece também, convido a conhecer todos os nossos cursos do portal TreinaWeb. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.